Uma sociedade que funciona com base no que você tem e não no que você é. Essa pode ser uma definição simplificada para o conceito de sociedade do consumo, um sistema que só dá certo para quem tem poder de compra. Se você quer passar a sua vida contando os plaquês de 100, como diz o MC Guimê, assim como no banco imobiliário, quanto mais você tem, mais você precisa ter para ganhar o jogo. Em contrapartida, quanto menos você tem, fica mais difícil de sobreviver no jogo. Eu sou a Mivik E eu sou o Samu Strazer. e no programa de hoje a gente vai falar sobre consumismo, pode ser? Pode ser. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre consumismo, um assunto bastante importante, porque a todo momento a gente quer ter alguma coisa, né, Vicky? É isso, e parafraseando as meninas, que são filósofas contemporâneas importantíssimas, fizeram uma super análise sobre a nossa cadeia hereditária. Eu queria dizer aqui que outra frase, né, que também pode descrever bem o consumismo é onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É isso aí, galera. O consumismo tem muitas camadas dessa discussão, né, Vicky? Quando a gente fala de consumismo, a gente também fala de desigualdade social, a gente também fala de meio ambiente, a gente fala de desperdício, enfim, a gente fala de um monte de coisa. Exato. E como é que a gente vai entender, então, né, o que é consumismo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar a palavra consumo de consumismo. Primeiro, todo mundo consome. Todo mundo, todo ser humano, todo animal está consumindo sempre alguma coisa. Isso está ligado à nossa sobrevivência. A gente precisa comer, a gente precisa, né, de roupa para se manter aquecido. Então, consumir é adequado, é o natural, é sobrevivência. Agora, o consumismo é quando isso acontece em excesso e principalmente quando isso acontece de uma forma que prejudica a si mesmo e, né, ao meio ambiente, né, então aos outros sistemas. Então, quando você compra e consome as coisas mais do que você precisa. Exatamente. E já vamos começar pegando uma definição, mais ou menos, de consumismo, porque diversos pesquisadores, estudiosos estudam sobre esse tema de consumismo há muito tempo, né? Inclusive, a Vic falou aqui sobre a sociedade do consumo na abertura do programa, e existe um livro com esse nome, né, que é de um francês que chama Jean Baudrillard. Eu não sei se é assim que se pronuncia em francês, mas Baudrillard, não sei exatamente. Mas esse cara, ele estuda sobre o consumismo há muito tempo. Esse livro dele, A Sociedade do Consumo, é dos anos 70, é de 1970. Então, nesse livro, ele vai afirmar, né, que o consumismo seria usar o consumo ou comprar como status social, né, como uma maneira de você mostrar o seu status social, né? A gente consegue ver isso muito presente na sociedade de hoje, porque marcas viram status, né? Muitas vezes uma camisa de uma marca famosa e tal, ela vale muito mais do que o pano que ela carrega, né? Então, a marca, ela tem um valor de status social. Um exemplo disso é que um monte de gente usa adesivo da Apple sem ter nenhum produto da Apple. Tem toda uma maçãzinha lá no carro, porque aquilo diz alguma coisa, representa um status. Exato. E dando seguimento, então, nessa linha de raciocínio, né, Samu? Como foi, né, que o consumismo começou a acontecer, né, com mais frequência, né, e mesmo dessa forma, né, descontrolada. E a gente, então, vai ter, né, as origens de tudo isso no século XVIII, com a Revolução Industrial, que foi quando os sistemas, né, os processos de produção das coisas passaram a ser facilitados. Então, a gente tinha as indústrias, a gente tinha as fábricas. Então, se, por exemplo, antes, se você quisesse comprar um sapato, você precisava esperar um carpinteiro fazer... Carpinteiro não. Carpinteiro é madeira. Olha, se você quiser uma cadeira, você vai precisar de... carpinteiro. Mas, por exemplo, você precisava falar então com o sapateiro e ele ia fazer todo o processo. Desde coletar o material, fazer o sapato. Isso demorava muito.
Então, quando, né, as cadeias, né, de processos de produção das coisas mesmo começaram a ser aceleradas, né, com as fábricas, você tinha mais produto, então, para comprar, então as pessoas começaram a comprar mais. Então, a gente tem essa origem aí, então, nesse processo, né, da Revolução Industrial, em que a gente vai ter muito produto. As empresas também, elas vão criar, né, um sistema de lucro, né? A gente vai ter o capitalismo aí, então, que o que faz o capitalismo gerar é mesmo a quantidade de vendas, é mesmo o lucro. Então, as compras, elas vão começar a ser com base no lucro, né? Então, as pessoas começam a comprar e também começa a surgir um status quo. Então, as pessoas param de consumir por necessidade, né? Então, por sobrevivência. Então, assim, preciso de um sapato porque senão posso pisar em qualquer coisa e machucar meu pé. Não, na verdade, eu preciso de um sapato X porque ele é bonito, porque ele combina mais com a minha roupa. E daí também começam a surgir os meios de comunicação de massas, propagandas, e daí o negócio entra num ritmo sem fim. E tem essa outra questão, que você precisa de um sapato específico, não só para você ter um sapato porque você acha ele bonito, mas porque ter aquele sapato significa que você participa de um determinado grupo social, né? Você quer um bootzão cabuloso, muitas vezes você não vai só por ele ser bonito, mas porque as pessoas da bolha que você está inserida, ou que você quer se inserir, você quer ser reconhecido como aquele grupo, você precisa se vestir como aquele grupo, você precisa ter as coisas que aquele grupo tem, né? E nisso eu acho que encaixa bastante a gente. Um exemplo que encaixa muito nessa questão de consumismo é, Vic, o funk, a ostentação e o trap. Porque esses caras, eles são gênios da música em rimar nome de marca com no meio da música, porque essas marcas, elas têm esse significado de status social. Então, marca de relógio, nossa, o tanto de música que tem aí com, não sei o que, do meu Rolex, que é uma marca caríssima de relógio, que tipo, os caras patrocinam a Fórmula 1, então é uma marca cabulosíssima, assim, né? Tem um monte de cantor, muitas vezes o cara nem tem um Rolex. Ele canta que ele quer um Rolex, que ele vai ter um Rolex, ou que ele tem e ele não tem, para se divulgar, né? E as pessoas consomem, né, esse tipo de música. Aí a gente tem alguns exemplos. Essa música dos Plaquê de 100 que eu falei no começo, que é do MC Guimê, né? Plaquê de 100 é bolo de dinheiro. Plaquê. É plaque e tal. É bolo de dinheiro, para quem não entendeu, né? E a gente tem outros exemplos, né? E essa galera consome muito. Tem, por exemplo, o Matuê, que é um cantor de trap brasileiro aí, que tá estourando pra caramba. Ele tem 7,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify. E as músicas dele, ele fica falando sobre marca, sobre carro e não sei o que. A gente tem o MD Chef, que é um outro artista que ele também tem 1,8 milhões de ouvintes mensais, e tem uma música dele que chama Rei Lacoste, que é uma marca também de roupa, né, que tem mais de 67 milhões de reproduções no Spotify. Muita gente que escuta essa música não tem necessariamente roupas da Lacoste, mas gostam de escutar e se imaginar se não tiver, né? E se tiver, ainda escuta e fala: eu tô com uma Lacoste e eu tô escutando Rei Lacoste. Se sente mais pertencente ainda, né? Esse grupo de pessoas seletos que conseguem comprar uma camisa da Lacoste. Certo. Um exemplo que me marca bastante é a Veruca, que é a personagem da Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque ela daí representa, né, uma parcela da população diferente, né, a burguesia. A gente tem, então, né, nós vivemos numa sociedade capitalista, né, em que as pessoas que têm mais dinheiro de fato ditam, né, quais são as modas e ditam o status quo. Então, as outras camadas, né, sociais vão tentando se igualar a essa que estaria, né, na base no topo da pirâmide. E a Veruca, ela é esse personagem. Então, ela é uma criança, né, ela é filha de um bilionário e ela porque quer ir para a fábrica de chocolate. E daí, enquanto todas as outras meio que dão sorte de achar o bilhete dourado, o pai dela, né, compra várias, né, caixas e mais caixas de caixa de chocolate para ela conseguir, então, ter o bilhete dourado
E ela consegue o bilhete dourado, e quando ela chega lá, ela fica querendo tudo. E no musical tem uma música, né, que é a música da Veruca, que eu acho que o nome é When Veruca Says. E tem um trecho da música que ela pede pro pai dela comprar a Coreia do Norte. Então, assim, toda essa questão do consumismo é isso. Por exemplo, eu não tenho esse tênis é bonito, é da marca X, quero ele. Consegui ele, tô feliz, tô satisfeito? Não, eu vou querer mais. E isso, a Veruca diz muito isso, porque ela já tem tudo, ela é bilionária. Então, assim, ela tem todas as necessidades dela. Ela tem uma casa confortável, ela tem as roupas. E ainda assim, ela quer mais. O que ela vai fazer com a Coreia do Norte, gente? Por que aquela criança quer um país? Se fosse a Coreia do Sul, tem dorama lá, então até faz sentido. Não vai querer com a Coreia do Norte. Pois é. Mas isso vai de encontro muito aos vilões clássicos da cultura pop. Geralmente, né, tem muitos vilões que eles são magnatas, ou eles têm conhecimento, tecnologia e tal, e eles querem mais. Tipo o Lex Luthor do Superman, né? Ele nasceu rico. Ele é filho de rico. E aí ele fica mais rico porque ele vira chefe das empresas e ele quer mais poder ainda, né? E eu acho muito interessante porque o Superman, ele tem todos os poderes, tal, e visão de calor super forte, voa, corre, assopra, gira até ao contrário. E o Lex Luthor, ele é um cara comum, ele não tem poder, mas a ganância dele faz ele ser mais forte e muitas vezes conseguir ganhar do Superman. Mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. De volta com o Pode Ser, hoje a gente tá falando sobre consumismo. E olha, o hype do momento é o filme da Barbie, né, Samu? Pra caramba. Barbie, nossa, eu abro o celular, sempre tem algum vídeo da Barbie. Galera, tá tudo no Barbiecore. Exatamente, estética Barbiecore, né, esse estilo da Barbie e tudo mais. E eu acho que esse é um bom exemplo do quanto, né, a mídia, os meios de comunicação, a propaganda influenciam os nossos gostos e que a gente compra porque a gente quer pertencer, né, a uma camada da sociedade, a um determinado grupo, e não porque a gente precisa. Então, por exemplo, só passando um dadozinho aqui para vocês, que inclusive eu coloquei numa outra matéria que entrou no Conexão Cultura, então vou falar Assistam aqui porque... Conexão Cultura, viu, galera? Assistam Conexão Cultura. É isso. Passando o dado aqui para vocês, tem um relatório bem legal, que é o relatório da Lyst. A Lyst é uma plataforma global de pesquisas de moda, então ela é um site de compras, né? Então, mundial, tem vendas assim em grande escala. Então, eles têm esses dados assim a níveis mundiais. E eles contabilizaram, né? Então, que desde o ano passado as compras, né, de pesquisas com qualquer coisa que tenha rosa aumentaram em 416%. E a estética do ano passado, a estética, tipo assim, a tendência do ano foi o Barbiecore, que seria, então, essas roupas da Barbie, roupas rosas, acessórios grandes. Então, imagina, as pesquisas aumentaram em 416%, Samuel. Não é pouca coisa. Vicky, pior que no último ano, eu não tinha nenhuma... antes disso, eu não tinha nenhuma camiseta rosa. No último ano, eu comprei 2. Tá vendo? Isso tá no seu subconsciente. E eu nem percebi, cara. Isso é subconsciente, mas é impressionante como todo o sistema capitalista, ele tem as suas engrenagens, né? Então, a gente sempre vai querer alguma coisa e sempre vai ter alguma coisa em alta na moda, né? Que vai ser tendência, que vai impulsionar, então, as nossas compras. E eu peguei alguns dados aqui também sobre consumo consciente aqui no Brasil, pra gente ver como que a nossa população anda gastando, né? Anda consumindo, não no sentido de só comprar aquilo que é necessário, mas consumindo desenfreadamente ou não. E é muito interessante porque só 28% dos brasileiros têm comportamentos de consumo consciente. Uhum. Então aí 28% é mais ou menos um quarto, um pouco mais de um quarto, né? Da população. Da população brasileira, né? Dos lares brasileiros, tem esse comportamento de consumo consciente. Mas boa parcela, né? 56%,
desses brasileiros, eles são consumidores em transição. Então, o que seria isso? É o meio do caminho entre uma pessoa que gasta, consome sem pensar se ela realmente precisa, se ela realmente tem dinheiro para gastar e tal, para essa pessoa que realmente compra aquilo que é necessário para ela, ou mesmo que aquilo não seja necessário, ela compra aquilo que está dentro do orçamento dela e tudo mais, né? Então, tem uma boa parcela da população que está quase no consumo consciente, né? Certo. Mas ainda assim, a vez ou outra, quando ela vê algum board game assim, tô jogando aqui qualquer coisa, não tô falando que sou eu que faço isso. Certo. Quando ela vê um board game em promoção, ela vai lá e passa no cartão de crédito, entendeu? A pessoa que só começou o programa falando sobre banco imobiliário. Isso, é aleatório, não tô me colocando aqui não como personagem. Mas tem essa parcela da população aí que, vez ou outra, dá uma escorregada, mas tá no caminho. Esses dados são do Serasa, né, do Indicador de Consumo Consciente, o ICC, de 2017. Porém, tem uma outra pesquisa de 2018 do Instituto Acu que apontam dados semelhantes, só que ele fala sobre o perfil dos consumidores conscientes, né? E o interessante é que apontou que 24% dos consumidores conscientes são idosos, têm mais de 65 anos, né? 65 anos ou mais, mas 52% desses consumidores são da classe A ou B, né? E aí entra uma discussão, porque a maior parte dos consumidores conscientes, eles são da classe A ou B, ou seja, eles são e milionários, né? E aí entra essa discussão, porque essa galera não precisa se preocupar com o que eles vão comer, ou o que eles não vão comer, ou o que eles querem, ou o que eles não querem, sabe? Tipo, essa galera classe A e B, elas vão com o Jordan, que eu já falei, que é um tênis muito da hora, que eu quero ter e não tenho ainda, porque eu sou um consumidor um pouco consciente, que eles vão, tipo, pra academia com tênis assim, de R$1.000, R$2.000. Então, assim, o que é um consumo consciente para eles, se eles já têm tudo que eles precisam, o que eles querem? Né? É fácil você ser consciente quando você já é a veruca, né? Exatamente. Tipo assim, eu já só tenho... você não querer comprar a Coreia do Norte. Tá tudo bem. Agora, o cara que ele rala, ele já vive numa pressão de que muitas coisas que ele gostaria de ter, ele não tem. E ele não tem como comprar. É fácil ele dar uma deslizada. Tipo, você fica o ano inteiro ali com o mesmo tênis. Aí chega na hora de você, putz, agora estragou o meu tênis. Quer saber? Vou comprar um Jordan logo e depois o Samuel do futuro se vira com isso. Exato. Aí vai entrar numa bola de neve e ele não é mais um consumidor consciente. Exato, e daí entra o quê? O endividamento, né? Exatamente. Mas assim, se a pessoa já tem uma renda baixa, é bem mais fácil também dela ser endividada. E daí a gente também tem os dados, né, do Serasa e tudo mais, de pessoas inadimplentes no Brasil. E a gente tem, então, que 71,9%, né? Não, 71,9 milhões de pessoas são inadimplentes no Brasil. Isso dá aproximadamente 44% da população do país. Então, de pessoas, né, que não conseguem então pagar suas contas, né, e que estão endividadas. Então, o consumismo, ele também tem esse aspecto negativo, de que se você tentar acompanhar um estilo de vida que você não tem, provavelmente você vai acabar endividado. Exatamente. E aí entra nessa questão da parte emocional do consumo, né? Porque tem algumas frases do Racionais que explicam muito pra gente sobre essa questão de consumismo e desigualdade social. Eles falam que miséria traz tristeza e vice-versa. Quando você não tem o básico para sobreviver, ou quando você só tem o básico para sobreviver, você não tem dinheiro para gastar com lazer, assim, sei lá, quero ir no cinema uma vez por semana. Um monte de gente não consegue fazer isso, porque senão as contas não fecham no final do mês. Então, tipo, não é um luxo, é um momento de lazer, mas você não tem como, você tá sempre vivendo ali, comprando só a comida, tendo as suas roupas aí para você sair de casa, para você ir trabalhar. Você tem só o básico para sobreviver. Isso
deixa você emocionalmente triste, porque você vê outras pessoas tendo muito, né? E você só tendo o básico, né? Isso influencia na autoestima da população também. Exato. E quando você tá emocionalmente, né, abalado, porque você não tem as coisas, o que é que você vai querer? Ter as coisas. Então é um ciclo sem fim, né, Samu? Inclusive a gente já tem até um termo para identificar pessoas, né, que realmente não conseguem, né, ter um limite na hora das compras que chama oneomania. E daí, de acordo com o dicionário Aurélio, isso seria então a mania, né, o desejo mórbido, impulsivo de comprar e adquirir coisas. Então, seria aquela vontade mesmo de, tipo, comprar. Eu preciso comprar para me sentir bem. É como se fosse uma recompensa, uma autorrecompensa para você, né? Tô Exatamente. triste hoje, vou comprar alguma coisa para me fazer feliz e eu esperar chegar pelo correio. Exato. E a gente tem um ótimo exemplo disso na cultura pop, que seria a Beck Bloom, dos Delírios. de consumo de Betty Bloom. Isso, isso, da Beck Bloom. A Rebecca Bloom, ela é então uma jornalista, né? E ela quer muito trabalhar para uma revista de moda, mas ela não consegue. Só que daí a mesma empresa lá, a companhia para onde ela quer trabalhar, tem uma revista financeira, né? Então ela começa a escrever, né, para esse portal, né, de educação financeira, e ela escreve justamente sobre educação financeira, e ela é uma pessoa descontrolada. Ela é deseducada financeiramente pra Sim, caramba. ela também tenta manter um status que ela não tem, então assim, ela não é, tipo, super rica, e ela é super endividada, e escreve uma coluna sobre educação financeira, Nossa, olha só. e é muito engraçado que tem a parte do filme que ela congela o cartão de crédito pra ela não comprar. Não usar, mano. E aí depois o negócio tá congelado lá na geladeira, ela quer quebrar e fica tentando abrir, derreter o gelo pra pegar o cartão de crédito. Exatamente. E esse filme, por mais que seja, né, um clichêzinho ali da sessão da tarde, eu acho que ele representa bem o que muitas pessoas passam, né? Na vida, de você ver uma coisa, de você querer ir até a inocência dela, de tipo, nossa, mas eu acho que se eu ter isso eu vou ser tão feliz. Então, é mesmo essa. Não sei, não é uma lavagem cerebral que o sistema tipo vai isso. fazendo com a gente, de que se você tiver uma coisa, você vai ser super feliz. Tipo, tome Coca-Cola e abra a felicidade, sabe? Então, a gente... Nossa, esse slogan é tipo muito... né? Abre a felicidade. Então, tipo, você não tá comprando Coca-Cola, você tá comprando felicidade. Exatamente. É isso que aí estão os vendendo. publicitários, eles mexem com a nossa cabeça, né, cara? Mas, nossa, tem até o slogan da Nike, né? Just do it. Tipo, apenas faça. Exato. E é uma espécie de pá. normalização, né, se a gente for parar pra pensar na sociedade em que a gente vive, o comprar muito foi normalizado, né? Então, se você não compra, você, tipo, nossa, vai ali abraçar uma árvore, tipo, tem toda essa sátira também, aí você não compra, você não consome as coisas, você, tipo, é chato, tem tudo isso. E aí a gente entra na discussão dos problemas sociais do consumismo, né? E a gente consegue elencar algumas das coisas. A gente já falou do endividamento, que tem boa parcela aí da população vivendo endividada, né? Muitas vezes porque precisa pagar para... não tem como pagar aquilo que quer, né? E tem outras questões também, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com o Pode Ser, e a gente estava falando dos problemas sociais desencadeados pelo consumismo, né? A gente falou da desigualdade social, mas a gente entra em outra questão, Vic, que é a questão ambiental, né? O consumismo, ele gera muito desperdício. Afinal de contas, você tem uma TV boa, que você comprou há menos de um ano, e sai uma outra TV, você compra mais uma, e aí você já descarta aquela lá ou qualquer outra coisa. Né? Exato. E isso acontece, né? Isso desencadeia em uma produção de lixo muito maior.
No Brasil, por exemplo, a gente está produzindo mais ou menos por ano 78 milhões de toneladas. 78 milhões de toneladas. Tipo, uma tonelada é 1.000 quilos. O Thiago vai colocar aqui na tela quantos milhões de quilos é 78 toneladas. É muita coisa, cara. É muito lixo. E disso, a gente recicla 4%. Então, tipo, tudo isso vai ficando no planeta, essas toneladas, e vão ficar aí apodrecendo o nosso planeta. Exato. A gente já usa mais dos recursos, né, naturais do que a gente poderia, né? A gente gasta, sei lá, o dobro, talvez mais do que o dobro do que os recursos, né, naturais oferecem pra gente. Então a gente já tá no vermelho com o planeta Terra. Exatamente. E a gente quer comprar mais ainda, complica pro planeta, né, eliminar tudo isso. E outro problema é a questão da desigualdade social. E aí a gente tem aqui, a gente entra numa discussão que é a seguinte: a gente funciona, o mercado funciona com o sistema de oferta e demanda. Então, dependendo do tanto que tem disponível, né, e do tanto de gente querendo comprar, o resultado dessa equação dá o preço dos produtos, né? Se as pessoas, mesmo sem precisar comprar algo, ficam comprando muito algo, o preço daquilo vai aumentando, e essas coisas vão estar numa pequena parcela só da população. Então, mais eleva o preço dessas coisas e menos pessoas conseguem ter acesso a esses produtos. São mesmo problemas muito sérios, né? Porque afeta a nossa saúde mental, né? Nessa questão de querer pertencer a algo, né? Se manter no status quo. Tem a questão ambiental. Então, educação financeira. E eu acho que mais conscientização, né? Também ambiental. Eu acho que quando a gente para pensar né, por exemplo, eu vou comprar uma peça de roupa, um sapato. De onde é que isso vem? Quem está produzindo isso? Por quanto essa pessoa está produzindo isso? Quando você vai jogar uma coisa fora, né? Tipo assim, tô jogando no lugar certo, o que esse resíduo vai virar, né? Será que dá para reaproveitar? Se alguém pode usar, às vezes você não tá servindo mais numa roupa, mas você pode doar para alguém, né? Exato, então acredito que a gente precisa muito de conscientização, né, Samu? Para evitar o consumismo, né? Então, no começo do programa a gente falou, né, que a gente vive muito numa sociedade que é baseada na questão do ter e não do ser. Então, acho que a gente precisa mesmo olhar mais para si e perceber que a gente tá diferente, né? A gente não é o que a gente tem. Então, lógico que essa é uma discussão muito ampla, né, e muito complexa, mas eu acho que se todo mundo tivesse um pouquinho dessa conscientização, todo mundo ia tentar ser mais do que ter, né? Exatamente. Foca sempre no que você quer ser, né? Que eu acho que é melhor, porque às vezes quando você foca no que você quer ter, você vai até conseguir, mas quando você conseguir, quem você vai ter se tornado, né? E eu quero encerrar com uma frase do Emicida, porque a discussão sobre o consumismo, né, muita gente barra nessa discussão porque não tem alguma coisa que quer ter muito. Tipo, eu quero ter um videogame. Por que eu não posso querer ter um videogame, sabe? Se eu quero, para de falar de que eu estou sendo consumista. Mas não é essa a questão, né? A frase do Emicida é: pobreza não é vergonha, mas também não pode ser orgulho. Então, assim, se você não tem algo, você pode correr atrás do que você quer ter. Você pode querer ter um videogame, você pode querer ter uma roupa legal. O lance é, se você tem a capacidade de ter essas coisas, que você não tenha mais daquilo que você precisa, né? Você quer ter roupas bonitas, legais? Tudo bem, compre as roupas legais quando você tiver condições, mas não além daquilo que você precisa. Exatamente. Se você tiver umas 5 camisas da hora de sair, talvez já seja o suficiente. Você não precisa ter 20. Exatamente. E outro incentivo importante também é que, né, o planeta Terra está sofrendo, né, gente? A gente tem vários problemas ambientais. Então, assim, não consuma tanto, porque a gente já está no vermelho de fato com a Terra.
Esse foi o Pode Ser de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai, né, toda semana a gente grava um episódio novo, né, então tudo fica disponível no nosso canal do YouTube. Você pode acessar também o youtube.com/câmerasjc, né, e a gente tá sempre, né, na TV Câmara também, que é o 12.3, canal aberto em São José. A gente fica por aqui, mas a gente vê vocês na próxima semana. Tchau, tchau.